Mateus capítulo 6, versos 9 a 13. Amém? Posso expor? Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoados aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Meus queridos, a oração do Pai Nosso, ela não é simplesmente só mais uma oração que Jesus ensinou aos seus discípulos. A oração do Pai Nosso não é simplesmente mais uma oração repetitiva, aonde a gente vai orar todo dia o Pai Nosso e para nós está bom. Não. A oração do Pai Nosso traz algumas revelações para nós. Ela é profunda. Ela é realmente, se você refletir, você vai entender que ela é profunda. Você vai compreender algumas coisas no simples fato de você estar orando o Pai Nosso. E é nesse sentido, nessa direção que eu quero compartilhar com os irmãos algumas reflexões acerca do Pai Nosso e a sua profundidade, para que a gente entenda que toda vez que a gente estiver orando o Pai Nosso, a gente não simplesmente estaremos fazendo uma oração, mas estaremos elevando o nosso entendimento, a nossa alma, às revelações de Deus para nossas vidas. Jesus, ele no capítulo 6, iniciando, ele vai combater a hipocrisia dos fariseus, dos religiosos da época, que se julgavam íntimos de Deus, mas estavam longe do Senhor. E Jesus, ele no seu nome, Emanuel, é Deus conosco. Jesus, ele veio religar essa intimidade, essa comunhão com o Pai, porque até então nós estávamos longe. A figura Deus para nós era uma figura longe. A figura Deus é uma figura que para o religioso é uma figura distante, mas para nós, em Cristo Jesus, a figura Deus passou a ser o nosso Pai. Passou a nós entendermos que essa intimidade que nós devemos ter com Deus é uma intimidade de pai e filho. E Jesus, ele começa a dizer que não é para a gente olhar ou colocar como exemplo os fariseus que estavam orando de pé, ali para que todos viessem ver, olha como eles oram, olha como eles buscam a Deus. Não, Jesus foi bem simples e objetivo. Olha, a sua intimidade com Deus não se baseia naquilo que você pode mostrar para os outros, mas a sua intimidade com Deus se baseia no oculto. Então, toda vez que vocês forem orar, tranca a porta do quarto, fale com Deus em oculto e o Pai recompensará vocês, segundo as petições. E tem um negócio, olha, Deus conhece as vossas petições antes que vocês peçam, Deus já conhece as vossas petições. Então, nós entendemos que Jesus, ele trouxe essa intimidade de dialogar-se com Deus, da gente falar com Deus de uma maneira como se fala com um pai, falando numa intimidade de que você pode se abrir com ele, você pode expor algumas situações que ele vai nos responder, que ele vai nos atender, que ele vai dar a melhor direção para nós. E na oração do Pai Nosso, Jesus ensinando nessa oração, porque talvez ficou uma coisa meio obscura ali. Tudo bem, Senhor, o Senhor está falando de oração repetitiva aí, mas qual que é a oração? Daí Jesus, antes de alguém perguntar isso, fala, então, portanto, vocês vão orar assim. Eu vou ensinar uma oração para vocês. Pai Nosso. Vamos parar aqui, porque o Pai Nosso aqui, pelo menos na minha tradução, tem um vírgula. Então, eu quero aqui, bem de uma maneira bem objetiva aqui, vírgula por vírgula, assunto por assunto, vamos dividir essa oração em alguns textos aqui, alguns tópicos. Então a gente vai primeiro no Pai Nosso, ou seja, Deus é Pai e Ele é um nosso, ou seja, não é um Pai simplesmente meu. Então toda vez que eu vim falar Pai Nosso, eu tenho que entender, Ele é Pai e tem vários filhos.
Ele é pai e os seus filhos são muitos. E então ele é o Pai nosso. Ou seja, o primeiro pensamento que eu tenho que entender é que eu não sou autossuficiente, eu não sou melhor que ninguém, eu sou igual aos demais filhos de Deus. Então, toda vez que eu orar, eu tenho que entender, meu Pai é Pai de todos os meus irmãos e todos têm o mesmo Pai. E a figura Pai que Jesus fala aqui, fala de uma intimidade do seu Filho, né, Jesus, com o Pai. Jesus, na sua essência, em João 10, 30, ele vai dizer que eu e o Pai somos um, na sua essência, ali querendo dizer, né, que Deus estava nele, então ele poderia considerar ali, para quem estava ouvindo, que ele era Deus. E realmente, Jesus era o Deus encarnado. Mas ele fala da pronúncia Pai. Né? Ele já começa falando, eu e o Pai somos um. E ninguém falava Pai. Os religiosos não falavam Pai. Ninguém falava. Ninguém falava Pai antigamente, né? Se falava Deus. Assim como nós também, sem o conhecimento de Deus, através de Jesus, tendo Deus como nosso Pai, nós falávamos Deus, uma figura longínqua para nós, uma figura religiosa, que a gente achava-se tão distante, que a gente tinha que fazer alguma coisa para chegar a Ele, né? Uma figura longínqua. Mas Jesus, através do seu Filho, nos dá a entender que nós podemos também falar que Ele é o nosso Pai. E ele sempre se colocou no papel de filho, dando-nos a entender que ele tinha um pai, e esse pai era Deus, e ao longo de todo o seu ministério, sempre que Jesus ia fazer menção de Deus, ele usava a palavra pai. Dando ênfase que realmente existia um relacionamento entre eles, de pai e filho. Deus, o Pai, falou com Jesus de maneira audível 3 vezes ao longo do seu ministério. Nós vamos ver isso em Mateus capítulo 7, 3, 17, aonde Deus se revela, Jesus depois do batismo, dizendo, esse é meu filho amado, né, a qual compraz a minha alma, a qual eu tenho prazer. Também em Mateus 17, 5, João 12, 28. Em Mateus 17, 5, no Monte da Transfiguração, quando teve aquele episódio onde apareceu ali Moisés simbolizando a lei, Elias, os profetas, Deus interviu de novo, dizendo, esse é meu filho amado, falando acerca de Jesus, a ele ouvi, ou seja, profetas passaram, a lei passou, agora vocês têm que dar ouvido à graça. Vocês estão entrando na dispensação da graça, e Jesus, meu filho, eu tenho prazer nele. Né? Foi as 3 vezes que Deus falou com Jesus de uma maneira audível, né? Justificando esse relacionamento, dando a entender que esse relacionamento era recíproco, tanto de Jesus tendo Deus como Pai e Deus tendo Jesus como Filho. Então é um privilégio para nós, meus queridos, falar de Deus como nosso Pai. Né? Talvez a gente, de uma maneira religiosa de pensar às vezes, a gente acha que Deus está tão distante de nós, mas Ele não está, Ele é teu Pai. Eu duvido que alguém ficaria tanto tempo sem conversar com o Pai. Se está acontecendo isso, precisa, né, de um trabalhar do Espírito para que haja essa reconciliação, porque ninguém fica muito tempo sem conversar com o Pai. Não é verdade, meus queridos? Assim como cristão também, a gente não pode ficar muito tempo sem conversar com o Pai. Temos que ter um diálogo com o nosso Pai, o nosso Deus, fazendo com que esse relacionamento se aprofunde e nós venhamos ser íntimo com Ele. Aleluia. Mas é correto a gente dizer que antes de Jesus, a gente não era filho, sim. A Bíblia diz em Efésios que nós éramos filhos da ira, não filhos de Deus. Segundo os nossos pecados, nós éramos filhos da ira. Né? Ou seja, havia um julgamento sobre nós. Nós éramos criaturas até então, não conhecíamos, tentávamos conhecer o nosso Criador, mas éramos criaturas. Não tínhamos esse conhecimento de Deus. Como eu disse, era uma figura religiosa para nós, era uma figura longínqua, através da religião fez com que Deus se tornasse longe. Muito pelo contrário, era para ser perto, né? Mas através da graça de Jesus, Deus ficou perto ao ponto de nós chamarmos Ele de Pai. Então, eu posso entender e compreender que até então, antes de Jesus,
Deus para mim era simplesmente Deus, eu era uma criatura feita, né, por Deus. E mais, através de Jesus, João 1,12 diz que Jesus ele veio para o seu, e os seus não o receberam. Mas todos aqueles que o recebeu, deu o poder de serem chamados filhos de Deus. Ou seja, através de Jesus, eu tenho esse relacionamento com Deus, como se eu fosse filho, porque eu aceitei o Filho de Deus, né? Então, ou seja, esse relacionamento passou a ter um relacionamento realmente de pai e filho através de Jesus. Quem não reconhece a Jesus, quem não aceita o seu nome, até então não pode se dizer filho de Deus. Porque nós só podemos dizer que somos filhos de Deus a partir do momento que nós reconhecemos a Jesus como Filho de Deus e aceitando o seu testemunho e salvação. Amém? Que estás no céu, Pai nosso, vírgula, que estás no céu. Toda vez que nós oramos o Pai Nosso, nós temos que entender a grandeza do nosso Deus, né? Temos que entender que o nosso Deus, ele está nos céus. Isaías capítulo 66, versículo 1, diz que a terra, o trono de Deus é o céu e a terra é estrado dos seus pés. Ou seja, o nosso Deus ele é grande. Você consegue fazer um entendimento na sua mente da grandeza de Deus, né? Deus é grande e ele está onde? Nos céus. Ele reina, seu trono está nos céus. Então, Pai nosso que estás no céu, toda vez que eu for me dirigir a Deus como meu Pai, eu vou entender que Ele está nos céus, e entendendo que Ele está no céu, eu vou entender a minha situação aqui também, né? Dizer, olha, eu sou menor, abaixa a bola, porque existe um ser superior, maior que eu. Vou entender a minha natureza terrena, porque toda vez que eu orar o Pai Nosso, Deus está nos céus. Mas é gostoso entender que, através de Jesus também, essa entrada aos céus também é um privilégio para nós. Porque Jesus, lá em João 14, versículo 1:3, ele consola os seus discípulos lá para que a gente... Vamos abrir aqui João 14, 1:3. Olha lá. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos recebereis para mim mesmo, para que aonde eu estou estejais vós também. Sabemos que quando Jesus foi assunto aos céus, ele assentou à destra de Deus. Então, aonde Deus está, Jesus está. Então, ele está também nos céus agora. E ele faz essa promessa de que nós também um dia estaremos no céu. Pai nosso que estás nos céus. Não vai ficar um distanciamento, né? Um distanciamento do Pai com os filhos. Eles vão se unir, aleluia. Eles vão se unir. Porque ficaria um relacionamento esquisito, né? Meu pai longe, eu aqui. Não, eu tenho que conhecer meu Pai, eu tenho que estar perto dele. Essa é a esperança da igreja, você vai estar perto do seu Pai. Nós vamos estar perto do nosso Pai, nós vamos estar do lado. Pai nosso que estás nos céus, aleluia. Santificado seja o teu nome, né? O nome representa quem é Deus, né? Então, santificado seja Deus. E ele não pode, e vamos entender que ele não precisa, né? Que a gente fale que ele é santo. Na sua essência, ele é santo. 1 Pedro 14, 1, capítulo 14, 15, Pedro vai dizer para a gente ser santo em toda a nossa maneira de viver, porquanto está escrito, Deus é santo. Ou seja, toda vez que a gente entender a santidade de Deus, o que sair da nossa boca em relação a Deus vai ser uma coisa onde vai honrar o nome de Deus, dizendo simplesmente que Ele é santo. Ninguém precisa dizer que Ele é santo. Mas Ele é santificado através também das nossas ações. Não é verdade? Se você falar que Deus é santo e a sua vida não corresponde à santidade de Deus, ele não está sendo santificado. O nome dele não está sendo santificado através de você. Não está sendo santificado através de mim. E a gente pode perceber, meus queridos, que como se fala de Deus de uma maneira tão superficial, aleatória, sem respeito nenhum, né?
Nunca a palavra Deus, né? Deus, né? É usado de qualquer maneira, são maneiras de escárnio, maneiras de zombaria, mas quando o servo de Deus procede de uma maneira santa e irrepreensível, Deus é santificado, o nome de Deus é santificado por nós. Então, toda vez que você for orar o Pai Nosso, você tem que entender a santidade de Deus e você também tem que entender que você tem que buscar a santidade. Faça-se a sua vontade, assim na terra como no céu. Eu creio que Deus, ele é soberano em todas as nossas ações. Ele é soberano no seu plano teocrático, desde o começo, ele é soberano, ele governa tudo, ele sabe daquilo que vai acontecer, tudo está debaixo do seu querer e da sua vontade. Deus, ele ainda controla a minha vida. Ele controla a sua também. E a vontade dele começa na terra e também no céu. Eu acho que muito no céu primeiro, né? Para depois se cumprir na terra, assim como aconteceu quando, né, ali, fazendo uma conjectura, quando ele, na mente dele, santa, ele planejou enviar o teu filho amado para morrer na cruz do Calvário por nós, ele fez ele decretou essa vontade dele, e esse plano lá no céu, e Jesus cumpriu a vontade dele aqui na terra. Temos que entender, meus queridos, que quando nós aceitamos a Jesus como nosso Senhor e colocamos Deus no controle da vida, tudo que acontece é por permissão dele. Às vezes a gente questiona o porquê de tais acontecimentos, mas se a gente colocou o Senhor como controlador da nossa vida, a gente tem que descansar. A gente tem que entender, Deus está no controle de tudo. Ele governa todas as coisas. Né? Romanos 8:28, Paulo vai dizer que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Se você ama a Deus, se você é um servo fiel e obediente, irmão, tudo que está acontecendo, ou tudo que vai acontecer, você tem que entender que é a vontade de Deus para a tua vida. E essa vontade, ela é feita na terra e no céu. Deus, ele cumpre em nós a sua vontade, desde que nós entendemos que ele controla a nossa vida. Porque muitas das vezes a gente coloca a nossa vontade acima da vontade de Deus. Então a gente não vai poder dizer que seja feita a tua vontade na terra como no céu. Né? Então por isso que muitas das vezes a gente tem que fazer uma autoanálise da nossa vida para ver se realmente tudo que está acontecendo na nossa vida é vontade de Deus ou a gente está colocando um pouquinho do nosso jeito ou da nossa vontade. E Deus faz a gente entender que as coisas às vezes estão fugindo do controle da vontade dele, porque começa a não dar muito certo. Começa a não trazer muita paz, a confusão começa a vir. E Deus não é Deus de confusão. Então tudo que acontece, ele faz questão de fazer você entender, olha, eu estou entendendo o que está acontecendo, Senhor. Amém, seja feita a tua vontade. Assim como Jesus, que por um momento ali, ele, Senhor, se for possível, passa de mim esse cálice no Gólgota. Mas, eu sou servo, seja feita a sua vontade na terra como no céu. Todavia, seja feita a tua vontade, Senhor. Não é verdade, meus queridos? A vontade de Deus, ela tem que ser feita nas nossas vidas. É fácil, às vezes? Não. Não é. Porque quem entende a vontade de Deus para as nossas vidas, se a gente não tiver com a nossa vida centrada na vontade de Deus e não ter um discernimento de em que áreas Deus está trabalhando em nós, a gente vai ficar confuso e a gente não vai entender se aquilo que está acontecendo é vontade de Deus ou não. Mas quando a gente busca a inspiração do Espírito em nós, a gente começa a entender e Deus faz questão de mostrar em que área Ele está trabalhando na minha e na sua vida. E qual que é a vontade de Deus para os servos nos últimos dias a qual nós estamos vivendo na terra? É continuar o servindo com alegria, com temor e obedecendo às suas leis. Essa é a vontade de Deus para a igreja.
A vontade de Deus é de nos abençoar, sim. A vontade de Deus é que nós nos realize aqui, conquistamos coisas terrenas, sim. Mas a vontade maior de Deus para o povo dele aqui é que a gente permaneça fiel, para que lá no fim a gente receba a coroa, aleluia, a vida eterna. Essa é a vontade de Deus. Ah, Senhor, qual que é a vontade do Senhor para a minha vida? É que você continue sendo fiel, servindo a Ele de uma maneira irrepreensível, sendo testemunho de um verdadeiro cristão. E essa é a vontade de Deus para nós. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. O texto, né, eu até tinha marcado aqui lá em Provérbios, as palavras de Agur, né, onde ele faz, né, uma oração sensata, dizendo que ele só queria o pão, né, cotidiano, só o sustento de Deus para aquele momento a qual ele estava passando. E foi lido aqui, então a gente fica feliz, né, de estar na mesma direção. Mas aonde a gente vai entender que Deus, ele quer que a gente não se preocupe com o dia de amanhã, mas que a gente se contente com o dia de hoje e com o pão que ele nos dá hoje. Você vai ver lá no deserto, né? Quando o povo de Israel, murmurando, questionando a Deus, né? O estado a qual eles estavam lá, se eu não me engano, Êxodo 16, se eu não me engano, onde eles estavam murmurando e pedindo comida para o Senhor, e o Senhor, pela sua bondade e misericórdia, ele manda o pão, né, o maná, também carne, para que eles viessem se saciar naquele momento, se alimentar naquele momento, né? E alguns ousavam aguardar o alimento para o outro dia e o alimento não era a mesma coisa, apodrecia, o cheiro era fédido. Então Deus quis mostrar ali, olha, fique em paz, eu sou um Deus suficiente para trazer o sustento para vocês dia após dia. É o pão, cotidiano pão, que nos dá hoje, Senhor. E também na nossa vida hoje, meus queridos, a gente tem que entender que Deus ainda é o Deus da provisão. Talvez, muitas das vezes, a gente sofra por ansiedade, por antecipação. A gente está preocupado com o dia de amanhã, sobre as contas que serão pagas, sobre o que eu vou comer, o que eu vou beber, o que eu vou vestir. Irmão, sossega, fica em paz. Deus ainda é o Deus da provisão. Cada dia Deus tem uma surpresa nova para mim e para você. Cada dia Deus tem algo reservado. Ele não muda. Ele é um Deus que sustenta o teu povo. Ele é um Deus que ele entra com a providência na hora certa. Porque Deus, ele nunca, a não ser, logicamente, relacionada às coisas futuras, às coisas relacionadas eternas, Deus faz a gente olhar lá na frente. Mas relacionado às coisas terrenas, você vai ver que a gente tem que tomar um certo cuidado. Porque Tiago vai falar que a nossa vida é como um vapor. Ao mesmo tempo que aparece, desaparece. Ou seja, dando a entender que a gente tem que viver dia após dia. Não fazer muitos planos para os dias de amanhã. Por que tem muitas pessoas que se frustram? Porque elas planejam muitas coisas lá na frente. E as coisas não começam a dar certo, elas começam a se frustrar. Não conseguem viver dia após dia, planejando, orando, buscando direção de Deus e entendendo dia após dia que Deus está controlando a sua vida. Quando a gente entende que Deus é suficiente para trazer para nós aquilo que a gente precisa dia após dia, a gente vai entender realmente que Deus é o Deus da provisão para nós e que a gente vai viver dia após dia de uma maneira sossegada, em paz. Ah, mas eu não sei o que vai acontecer amanhã. Eu estou em paz. Estou em paz. Buscai o reino de Deus, Mateus 6, 33, versículo e 34. Buscai o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas vos serão acrescentadas. Versículo 34. Basta a cada dia o seu mal. Então, o que nós devemos fazer hoje?
buscar o reino de Deus e a sua justiça. E no dia de amanhã, Deus vai prover o que nós vamos precisar, e nem sempre aquilo que a gente precisa, Deus vai prover, porque vai ser segundo a vontade dele. Ele vai entrar com a providência naquilo que realmente a gente precisa, não aquilo que a gente quer ter. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores, né? Foi lido aqui sobre Pedro, né? Ali que questionou Jesus: Senhor, quanto meu irmão pecar contra mim, quantas vezes eu vou perdoar? 7? Não, 70 vezes 7. Não digo 7, mas 70 vezes 7. 490 perdão, né? Por um erro que o irmão cometeu com a gente, né? Já pensou? É realmente que nem o irmão Luiz falou, para a gente falar até esquecer, né, que realmente tínhamos alguma coisa contra alguém. E esse sentimento, você vai ver, perdoai as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado os nossos devedores. Ou seja, eu perdoo primeiro, depois para pedir para Deus o perdão. Pelo menos é o que eu estou entendendo aqui. Para mim entender a misericórdia de Deus, eu tenho que ter misericórdia primeiro. Para entender esse sentimento, né, de perdoar, de passar por cima de algumas coisas, tem que acontecer isso na minha vida, para que quando eu pedir perdão a Deus em alguma ofensa que eu fiz, Deus vem olhar para mim e fala: olha, realmente eu vou perdoar você, porque você sabe o que é esse sentimento, porque você realmente tem um coração perdoador, então eu vou te perdoar. É recíproco, né? Recíproco. Com Deus é assim, meus queridos, não tem muita coisa. Você acha que Deus nos perdoou para a gente? Obrigado, Senhor, pelo perdão que o Senhor nos perdoou. Não. O Senhor nos perdoou para a gente exercitar o perdão. Porque vai acontecer coisas, situações na nossa vida onde vamos nos relacionar com pessoas, amigos, familiares, onde vai ter algum episódio, onde vai gerar mágoa, ressentimento, ofensa. E o cristão, lembrando primeiramente do perdão de Deus pelos nossos pecados através de Cristo, a gente vai perdoar. Porque com certeza o perdão de Jesus por nós foi maior, né, irmão? Com certeza, né? Eu acho que não tem nenhuma maior ofensa que alguém for fazer para nós que é maior do que a ofensa que a gente fez com Deus, né? Eu acho que não tem. Nosso pecado é muito maior. Então, toda vez que eu entendo isso, quando for me dirigir a Deus, Deus também vai me perdoar. Relacionado a isso. Na parábola do credor incompassível tem um texto, né? Eu vou ler, né? Vamos ler então. Mateus 23, 35. Mateus 18, versículo 23, 35. Que fala de um caso que a pessoa recebeu, mas não passou, né? Esse sentimento. Outro. Olha lá. Mateus 18, versículo 23. Por isso o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar com os seus servos, ajustar contas com os seus servos. Passando a fazer-lhe, trouxe-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, como que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido, ele e a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Então o servo, prostrando-se, reverente, rogou, sê paciente comigo, e tudo te pagarei. O senhor daquele servo compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo, encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários, e agarrando-o, o sufocava, dizendo: paga-me o que me deve. Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, implorava: sê paciente comigo, eu te pagarei. E ele, entretanto, não quis, antes indo, o lançou na prisão até que saudasse a dívida. E vendo seus companheiros o que se havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao Senhor tudo o que acontecera. Então o Senhor, chamando-lhe, disse: servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda, porque me suplicaste. E não devias tu igualmente compadecer do teu conservo, como também eu compadeci de ti?
Indignando-se, o seu senhor o entregou a verdugos até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um do seu irmão. Você vê que Deus, ele olha também se houve sinceridade no coração. Não é? Muitas vezes a gente perdoa, mas só da boca para fora. Será que o nosso coração perdoou? Se de fato os perdoares do íntimo do coração, né? O reverendo Hernan Dias Lopes fala algo muito interessante acerca dessa passagem, que quando eu não perdoo, né? Quando eu guardo essa mágoa de alguém, eu durmo com a pessoa, né? Eu vou jantar, a pessoa está lá. Aonde eu vou, a pessoa vai estar lá comigo, ou seja, com as lembranças, né, daquela mágoa, daquele ressentimento. Então, a gente tem que entender essas verdades, porque também em Hebreus 12, 14, fala que a gente deve seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá Deus. Ou seja, eu devo seguir a paz com todos. Só com meus irmãos da igreja, não. Com seus familiares, com seus amigos. Porque senão, né, você não estaria em paz. Então, muitas das vezes a gente... eu estou bem com meus irmãos, estou bem com os irmãos da igreja, mas na minha família tem várias intrigas, contendas, tem vários episódios de mágoa e rancor, e eu não me dou bem com a minha família, hein, meu querido? Eu acho que Deus deve estar ministrando ao seu coração. Ao meu, que não adianta a gente perdoar só aqueles que nos convém, mas devemos perdoar todos, porque o perdão de Deus para nós foi maior que toda e qualquer mágoa ou ressentimento que eu possa ter de alguém. Para finalizar, né, fala sobre a grandeza do reino de Deus, né? Não, ainda tem, né? E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, né? 1 Coríntios, Paulo vai dizer, capítulo 10, versículo 13, que não há nenhuma tentação que vem sobre nós, a qual nós não podemos suportar, porque Deus nos dá o escape, dá força para resistir. Mas a tentação faz parte da vida do cristão. Por quê? É na tentação que você exercita a sua fidelidade para com Deus. É na tentação que você mostra o seu caráter para Deus. Porque Deus está vendo, ó, você está sendo tentado pelo pecado, pelo mal, e você está sendo fiel. Então a tentação faz parte da caminhada cristã. É normal eu e você ser tentado em alguma área. Mas a tentação vai fazer você mostrar a sua identidade de um verdadeiro servo de Deus, sendo fiel. Como que Deus vai falar se eu sou fiel ou não, se eu não fui tentado em alguma área, para mostrar para Ele que eu fui fiel? Não é verdade? Então, as tentações das nossas vidas, relacionadas a pecado, a outras coisas, faz parte. Faz parte. Enquanto nós estivermos nesse mundo, meus queridos, nós sempre vamos ser tentados a pecar, a fazer coisas erradas, né? Porque esse mundo, ele jaz, como diz João, no maligno. O mundo jaz no maligno. O que esperar de um mundo corrompido? Nada. Por isso que a minha esperança não se baseia nas coisas terrenas, mas minha esperança é as coisas celestiais, né? Minhas coisas, então eu não me iludo, eu não me preocupo, eu não fico guardando esperanças relacionadas a essa terra. A minha pátria não é aqui, a sua pátria não é aqui, para que se preocupar? Para que sofrer tanto? Para que se entristecer tanto por coisas que você ainda não alcançou, irmãos? A maior coisa que Jesus nos deu, e essa foi a promessa que ele nos fez, 1 João 2, 25, a vida eterna. Aleluia. Vida eterna, com Deus. Então, as tentações vão fazer parte da nossa vida. Ai, Senhor, fui tentado aqui, quase sucumbi. Devo, então, orar mais?
entender mais as tuas escrituras, para entender que eu tenho que vencer aquilo lá, porque não é uma coisa que eu tenho que vencer por mim mesmo, mas eu tenho que vencer para honrar o nome do Senhor. E muitas das vezes nas tentações, irmãos, a gente luta contra elas para honrar o nome do Senhor, para honrar o nome de Deus, e também para que a gente venha participar do reino dele, que é eterno, aleluia. Mas livra-nos do mal, livra-nos do mal, não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, né? Tentação e o mal, né? A gente sabe que o mal, o adversário de nossas almas, ele é personificação do mal, e ele age para destruir os servos de Deus. João 10:10, né? Que o ladrão veio para roubar, matar e destruir. Então, querendo ou não, na área espiritual, a gente entende que há forças malignas lutando contra a igreja. A gente vê as forças malignas querendo descaracterizar a igreja, mostrando que a igreja é ultrapassada, que é retrógrada, que não vale mais a pena guardar princípios, santidade. A gente vê nas escolas já ensinamentos malignos querendo corromper as nossas crianças, né? Então o mal ele está agindo. Em Efésios, Paulo vai abrir o leque ali da revelação, capítulo 6, versículo 10, sobre as ações malignas dos potestades, né, dos principados, demônios que agem numa área para atingir as pessoas, e principalmente a igreja, porque a igreja ainda é resistência, aleluia. A igreja sempre vai ser resistência ao mal, ao pecado. Você é resistência, meu querido. Aonde você for, você tem que ser resistência ao pecado, ao mal. Você não pode aceitar isso. Como verdadeiro cristão, eu sei que a igreja continua sendo resistência a essas práticas malignas. E o adversário vai ficar feliz? Não, vai lutar contra. Assim como lutou contra nosso mestre para que ele não cumprisse a vontade do Pai. Mas Jesus foi fiel até o fim. O Senhor o guardou, como também o Senhor nos guarda e nos livra de todo o mal. Você viu que foi uma preocupação também de Jesus na oração que ele fez. Lá em João 17, Jesus ele vai fazer uma oração, né, se preocupando. Ele faz uma oração pelos seus discípulos e, logicamente, por todos nós. Daí ele vai se preocupar. Ó. Olha lá. João 17. Olha lá. Não peço que os tires do mundo, e sim, João 17:15, os guarde do mal. Ou seja, também foi uma preocupação de Jesus, né? Que a igreja fosse protegida, fosse livre de todos os ataques malignos. E o adversário luta contra a igreja, meus queridos. Não pense você que ele parou, não. Ele continua agindo contra o povo de Deus. Mas fiel é o nosso Deus e maior para nos livrar de todo o mal. E a igreja ela tem poder e autoridade através do nome de Jesus. Aleluia. Você tem poder e autoridade para repreender todo e qualquer mal na sua vida e na vida de quem você ama, porque você é a igreja. Amém, meus queridos?